Senhor Deus, concede-nos graça, a mim para expor a Tua palavra, no poder do Senhor, e a todos nós para compreendermos a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito possa agir em cada um de nós. Amém. Um dos homens mais bem-sucedidos e poderosos da sua época era Naamã, cuja história é contada na Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Convido-lhes a abrirem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Segunda Reis 5, 1. Todos lá? Diz assim a palavra de Deus. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Naamã era como um primeiro-ministro do rei da Síria. Ele estava no topo do sucesso, era reconhecido, respeitado e honrado. Hoje vamos falar sobre o sucesso. O sucesso tem sido buscado por muitos como aquilo que há de mais importante para ser buscado. E o título da mensagem é A Sedução do Sucesso. O sucesso pode tornar-se o objetivo máximo de nossas vidas e ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Naamã fez isso, fez do sucesso o seu ídolo. Veremos por que o sucesso seduz tantas pessoas. E depois veremos qual é o padrão bíblico do sucesso. A popstar Madonna descreve a sedução do sucesso nas seguintes palavras. Ela disse: "Eu tenho uma vontade de ferro, e toda a minha vontade sempre foi superar uma horrível sensação de inadequação. Eu deixo isso para trás por um momento e descubro em mim um ser humano especial, mas em seguida chego a outro estágio e me acho medíocre e desinteressante, de novo e de novo. Meu ímpeto na vida vem desse medo horrível de ser medíocre. E isso está sempre me impelindo para frente, porque embora eu tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará." Para Madonna, o sucesso é como um vício que lhe dá um senso de importância e dignidade. Mas o efeito, como qualquer vício, ele passa rápido. E ela precisa ficar repetindo e repetindo a dose. Ela precisa provar algo para si mesma, como ela própria disse, a todo tempo. A força por trás disso não é a alegria, mas o medo de tornar-se medíocre, desinteressante, não ser mais reconhecida. Também um famoso cineasta, um diretor de filmes, chamado Sidney Pollack, americano, quando já estava na casa dos 70 anos de idade, ele foi questionado por uma revista por que ele, naquela idade, ainda trabalhava tanto, porque ele precisava trabalhar mais e mais e não dando espaço para sua família, não aproveitando o tempo com seus familiares, porque ele não conseguia reduzir o ritmo, foi o que perguntaram a ele. Ao que ele respondeu o seguinte: "Apesar do cansaço, eu não posso parar. Toda vez que termino um filme, sinto como se tivesse feito o que deveria fazer, no sentido de que paguei minha permanência na Terra
por mais um ano. E daí eu começo tudo de novo e vou fazer mais um filme. É como um viciado em conquistas. Ele não abusa do álcool, mas abusa da própria vida para conseguir mais e mais conquistas. Isso é comum na vida de altos executivos, não é verdade? Quando ele completa um projeto grandioso, quando ele é bem-sucedido, ele se sente eufórico, se sente bem, e aquela sensação boa, ela dura por pouco tempo. Daí ele tem que começar um novo projeto, um novo empreendimento, para sentir aquela sensação de novo, e ele vai de projeto em projeto, porque aquilo já se tornou um vício. O problema não é o sucesso em si. Todos nós devemos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos. O problema não é o sucesso em si, mas é colocar o sucesso como o objetivo último de nossas vidas, como o mais importante de nossas vidas. E, na verdade, o que é mais importante em nossas vidas não é o sucesso, mas é a comunhão com Deus. O sucesso traz, portanto, uma sensação até de felicidade, de que sou aceito pelas pessoas, de que sou reconhecido, de que sou aprovado, mas essa satisfação rapidamente desaparece. Ela logo se vai. Quando no íntimo eu quero ser melhor do que todo mundo, quando eu quero sempre vencer a qualquer custo, quando eu quero dominar qualquer conversa, eu quero saber de todo e qualquer assunto, a ponto de tratar mal outras pessoas, a ponto de que se a minha vontade não é feita, se os meus planos fracassam, eu fico profundamente irado, eu fico triste. Isso pode ser um sintoma de que o sucesso tem se tornado o seu ídolo. Talvez seja um sintoma de que a sua competência é o que mais importa na sua vida. É de que os seus dons e talentos, o que as pessoas acham de você, a sua performance, é o mais importante, ocupando até o lugar de Deus. E este ídolo, como qualquer outro ídolo, não traz paz, alegria e segurança duradouras. Antigamente, o valor de uma pessoa ele era muito mais medido pelo caráter da pessoa e por aquilo que ela fazia para a sociedade, o papel que ela desempenhava na comunidade. Um professor, a importância do professor, um pai, uma mãe, como, aquela pessoa como cidadão, como governante também. Mas nos nossos dias, o valor de uma pessoa parece estar muito mais sendo medido pelo número de conquistas que essa pessoa realiza, não para a comunidade, não para o outro, não para os outros, mas para si própria. No fundo, isso chama-se egoísmo. E este pensamento moderno, conquistas, 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 para mim, egoisticamente, torna-se prejudicial às nossas famílias. Como? Na medida em que os pais começam a incutir na cabeça da criança de que ela sempre tem que vencer, ela sempre tem que ganhar a todo custo. É como se a criança fosse uma máquina de produzir sucesso, em que os pais colocam dinheiro, investimento e muita pressão psicológica e ela deve produzir conquistas para orgulhar os pais. De novo, nada contra conquistas e sucesso, mas quando isso se torna o objetivo último do filho, talvez os pais estão passando dos limites. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para não cair nessa armadilha. E a pergunta que surge é, então, como se libertar desse vício, dessa idolatria? Só relembrando, a idolatria não está restrita a altos executivos e pessoas ricas. Ela pode estar no meio de pessoas pobres, pessoas comuns, porque quando uma pessoa ela é dominada pelo aquele sentimento de realização, de reconhecimento, ela está, muito provavelmente, em idolatria, idolatrando o sucesso. Então, se aplica a todos nós. Ninguém está imune.
e todos nós temos que estar vigilantes e atentos. Para responder essa pergunta, como se libertar da idolatria do sucesso, nós vamos ver lições que a história de Naamã nos ensina. Então, vamos continuar a leitura. Só contextualizando aqui, Naamã, como lemos, era um dos homens mais bem-sucedidos do mundo naquela época, porém ele estava com lepra. A lepra era o câncer da época, uma doença terrível em que a pessoa ia literalmente perdendo as cartilagens, perdendo a orelha, a boca, o nariz, ela ficava com uma feição terrível, ela ia definhando, ela era separada da sociedade, todo mundo evitava aquela pessoa, então a lepra significava isolamento daquela pessoa. Então todo o prestígio, todo o reconhecimento de Naamã, todo o sucesso de Naamã estava em perigo, porque ele estava com lepra. Mas vamos ver o que Naamã fez. Nós lemos o versículo 1, vamos continuar no versículo 2 até o 16. Diz assim a palavra de Deus: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E logo tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carga ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele
e instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Resumidamente, Naamã, aquele homem tão poderoso e cheio de bens, que estava na Síria, ele ficou sabendo, através de uma pequena menina que trabalhava na sua casa, de que lá em Israel tinha um profeta que poderia curar a lepra dele. Como ele estava acostumado àquela coisa pomposa, aqueles sacrifícios aos deuses pagãos, ele foi com toda a comitiva, com muitos bens, com muitas riquezas, com uma carta do rei, querendo que alguma coisa grandiosa fosse exigida dele. Mas ele chegou lá, no profeta, e o profeta disse o quê? Vai no rio Jordão, que é um rio bem pequenininho, e se lava 7 vezes, e vai ficar curado. Ele ficou indignado. Por quê? Porque assim como as pessoas que baseiam a sua vida no sucesso, elas querem fazer por merecer, elas querem pagar, elas querem... Ele, de alguma forma, queria fazer algo grandioso, mas o profeta disse, vai e se lava. Naamã achou isso simples demais. Por quê? Por que ele achou simples demais? Porque não dependia da sua força, não dependia da sua riqueza, não dependia dos seus esforços, não dependia da sua competência. Dependia do quê? Não dependia de nada, ele não precisava fazer nada. Era só ele se banhar lá. Qualquer um poderia fazer aquilo. Ele deveria se humilhar, ir naquele riozinho pequeno lá, tirar suas roupas, se banhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, Naamã queria fazer algo para merecer aquela salvação daquela doença. Mas ele viu que era de graça aquilo, bastava se banhar. Naamã teve que reconhecer que ele era impotente e teria que receber a salvação de graça. Ele receberia a cura de graça. Irmãos, aqui está uma lição muito preciosa. A cura para a idolatria é a graça de Deus. É não precisar dos nossos próprios méritos para conquistar o favor de Deus. Mas é precisar dos méritos de Jesus. É não confiar na sua competência e no seu sucesso, mas entregar todos os seus feitos nas mãos de Cristo. É não buscar o reconhecimento e a aceitação dos outros, mas ir até Jesus e aceitar a sua graça, de graça. Você não precisa fazer por merecer. Deus te ama e Ele já o aceitou, quando enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, no seu lugar. Essa verdade de que Deus nos ama, de que Deus nos aceita, é uma âncora para a nossa alma e nós não precisamos ficar buscando reconhecimento e aceitação das outras pessoas a todo tempo. E qual é o padrão bíblico de sucesso? Nós vimos Naamã, que confiava nas suas próprias riquezas e que teve que se humilhar e se lavar para receber a cura. Mas a pergunta que fica é, se eu não confio na minha competência, nas minhas riquezas, como é que eu faço? O que é sucesso na Bíblia? Sucesso na Bíblia é, em primeiro lugar, aceitar essa graça, que é de graça. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso aceitar a graça de Deus. E, em segundo lugar, é viver uma vida que agrada a Deus. Isso é ter sucesso. É viver uma vida que agrada a Deus. Só que para eu dar o segundo passo, que é agradar a Deus, eu preciso dar o primeiro passo,
que é receber, reconhecer a graça de Deus. Não por meus méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz, nós temos a salvação. Não por nossas obras, mas pela obra completa de Jesus na cruz. Esse é o primeiro passo. E o segundo, que é agradar a Deus. Isso é ter sucesso. Ter sucesso é agradar a Deus. E um exemplo bíblico de quem agradou a Deus foi Enoque. Enoque está em Gênesis 5, tem vários Enoques na Bíblia, mas o Enoque aqui é o 7º depois de Adão, o pai de Matusalém. Moisés descreve Enoque como alguém que andou com Deus. Andou com Deus. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus. E o autor de Hebreus, lá no Novo Testamento, cita Enoque, lá de Gênesis, dizendo que ele havia agradado a Deus. Portanto, ter sucesso é andar com Deus e agradar a Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é ter comunhão com Ele, é querer estar na presença dEle, é se alegrar com Ele, é estar com Deus, é aproveitar cada instante na presença de Deus. É como quando vamos passar férias na praia, você aguarda aquilo ansiosamente e durante aquela viagem, indo para a praia, você quer aproveitar cada dia, cada instante, cada momento. Isso é andar com Deus. É querer estar com Ele intensamente a cada momento. E agradar a Deus, o que significa? Significa buscar fazer a vontade dEle, fazer aquilo que agrada a Deus. Agradar a Deus significa fazer a vontade de Deus. Portanto, ter sucesso é isso, andar com Deus e agradar a Deus. Quando você chegar ao céu, Deus não lhe perguntará quantas casas, quantos carros, quanto de dinheiro na poupança você acumulou na terra, quantos diplomas, quantas medalhas você conquistou. Mas Ele perguntará se você viveu uma vida que lhe agradou. Se você viveu para o motivo, viveu para aquilo que foi criado para viver. Agradar a Deus, se alegrar em Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus. Então essa é a pergunta que Jesus nos fará no céu. Se nós fomos santos a Deus, separados a Deus, se buscamos uma vida que lhe agradava. E o que aconteceu com Enoque? Enoque é dito em Gênesis que ele andava com Deus. Gênesis 5, 24 diz o seguinte, eu vou ler aqui, não precisa abrir. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E Hebreus também diz o que aconteceu com Enoque. Hebreus 11, 5, vou ler. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Esse é o motivo, na verdade, li errado. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ter sucesso é agradar a Deus. Outra pergunta é, como nós agradamos a Deus? Eu posso simplificar nas palavras de Paulo, que é o seguinte, Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ter sucesso é agradar a Deus, e agradamos a Deus quando o nosso alvo é Cristo. E eu finalizo lendo uma carta de uma menina de 6 anos de idade,
depois que ela ouviu o sermão sobre Enoque. Vocês me permitam ler esta carta. Diz assim, a carta da menininha. Deus e Enoque eram grandes amigos. Deus vinha frequentemente visitar a Enoque, e eles oravam juntos. Numa bela manhã, o Senhor disse, meu amigo, que tal caminharmos juntos? E Enoque disse, tudo bem, Senhor, vamos lá. E Enoque disse até logo para sua esposa e filhos, fechou a porta e foi andar com Deus. Deus e Enoque tinham muito o que conversar. Então Enoque andou com Deus. Eles viram os passarinhos, eles viram as flores, eles viram as cabras e os cabritinhos, até que de repente Enoque ficou assustado e disse, meu Senhor, estamos tão longe de casa, andamos tanto, lá está a sua casa, como é que eu vou descobrir o caminho de volta para minha casa? Mas o Senhor disse, bem, Enoque, algum dia ou outro você virá para morar comigo, não é mesmo? Por que não agora? E Enoque já não era, porque Deus o tomou para si.